tarde vamos continuar o mate de rei e torre contra rei, que é um mate bastante mais elaborado, como vimos. Portanto, o processo que consiste em levar o rei para o rei adversário até uma esquina do tabuleiro. Vimos que é essencial a boa coordenação entre o rei e a torre do lado forte, neste caso o lado branco, e há momentos que temos que estudar um pouco melhor. Vamos colocar, portanto, na situação quando os reis estão no centro do tabuleiro e a torre está, portanto, digamos, do lado contrário ao rei. Se forem as brancas a jogar, esta situação é muito interessante. Não há jogada útil de rei, porque entramos numa dança em que não há progressão. E não interessa pôr a torre do outro lado, porque o rei iria incomodar a torre. Então, a jogada é dar um tempo com a torre, fazer uma jogada de espera em que as pretas ficam em zugzwang. Não esquecer, nesta situação, dar um tempo. E não há jogada útil para as pretas. Se recuarem uma fila, a torre avança uma fila. Se o rei se colocar em frente ao rei das brancas, a torre dá o cheque útil. E se o rei jogar para a ponta do tabuleiro, o nosso rei acompanha-o e cria-se a mesma situação, mas mais perto da esquina. Então é um momento importante. Este momento, se forem as brancas a jogar, a jogada útil é dar um tempo. Então, não esquecer que em muitos casos o tema dos finais de partida, porque tudo o que estivemos a ver foram finais de partida, mate de duas damas, mate de dama e torre, mate de duas torres, mate de dama e rei contra rei, mate de torre e rei contra rei, são tudo finais elementares em que o adversário só tem o rei. E é o que estamos a aprender, é como cercar o rei com estas diferentes peças. Em todas estas técnicas exige bastante rigor para não cairmos em afogado e existe bastante rigor para não deixarmos o rei adversário voltar atrás, digamos, voltar para o meio do tabuleiro, e, portanto, é preciso aprender todos estes pormenores. No entanto, a questão da aplicação do zugzwang é um elemento que convém entender um pouco mais profundamente. Zugzwang, repito, é quando um jogador tem a vez de jogar e não tem jogada para fazer. Jogada boa, que lhe convenha. Vamos colocar uma situação exemplar nesta matéria. Imaginemos que o rei das pretas já está numa ponta do tabuleiro e os reis estão nesta situação, mas a torre está numa situação um pouco estranha. Qual a forma de dar mate mais rapidamente? Aqui existe um mate em duas jogadas muito pedagógico. Se as brancas conseguirem fazer uma jogada que obrigue as pretas a colocar o rei aqui, se a torre estiver nessa altura, na situação ideal, poderá haver um mate na oitava fila. Então, as brancas têm de fazer uma jogada inteligente que obrigue o rei das pretas a colocar-se frente ao rei das brancas, portanto, uma jogada de zugzwang.
e não será necessária toda a técnica anteriormente vista se o jogador estiver atento à situação concreta. O xadrez é um jogo de situações concretas e este é um caso, um bom exemplo. Com torre F1, excelente jogada, a torre branca não permite a passagem do rei para a fila F, o rei das brancas restringe as casas E7 e D7, que pode fazer o rei preto. Apenas rei D8. E as brancas, com torre F8, dão checkmate. Esta é uma situação, digamos, tática de mate em 2, em que, com esta primeira jogada, torre F1, as pretas não têm outra jogada. Estão, portanto, em Zugzwang. Têm de jogar o rei e existe o checkmate. Agora, vejam como o Zugzwang é importante. Se nesta situação forem as brancas a jogar, o que devem fazer? Existem aqui outros Zugzwangs, outras jogadas que obrigam as pretas a jogar rei D8 na jogada seguinte. Portanto, aqui, qualquer jogada das brancas, mantendo a torre na coluna F, portanto, ou torre F2, ou torre F3, ou torre F4, ou torre F5, ou torre F6, qualquer delas, repito, ganhará o jogo em 2 jogadas. Qualquer jogada da torre mantendo a fila F, mantendo o controle na fila F, o rei tem de jogar a D8 e na posição seguinte, torre F8 dá checkmate. Se, ao contrário, as brancas, por exemplo, jogassem o rei a E6, as pretas fugiriam e não haveria progressão imediata. O mate seria dado mais tarde. Se, por outro lado, a torre saísse da fila F, o rei já fugiria para F7. Então, uma coisa interessante destes finais é como eles ensinam a geometria do tabuleiro. Nesta posição, não exercendo a técnica, existe um Zugzwang que dá checkmate em 2 jogadas. Outra vez coordenando o rei e a torre na perfeição, mas de uma forma diferente. Uma das estratégias definitivamente importantes deste mate é que as brancas devem procurar colocar os reis frente a frente, porque quando eles estão frente a frente é quando existe o checkmate. A torre, como disse, cumpre de tal maneira as funções, portanto, diferentes da dama, que há um excelente exemplo de promoção em que a exceção da promoção à torre vai ser evidente. Vamos observar. Nesta posição, as brancas têm um peão em C7, um rei em C6 e o rei das pretas em A7. Se as brancas tiverem a vez de jogar, dão mate em 2 jogadas apenas, mas é preciso ter atenção para não nos enganarmos. Qual deve ser a primeira jogada das brancas? Qualquer miúdo terá a tentação para promover dama. E com isso afogará o rei e dará o jogo por empatado. Neste caso, a dama, outra vez, tem poder de fogo a mais. Então, aqui, como em exemplos anteriores, apela-se à imaginação e à atenção do jogador em vantagem. Ele tem de promover uma peça de menor valor
porque é isso que lhe convém. Se ele promover torre, outra vez as pretas estão em Zugzwang. Qual a única jogada das pretas? Rei A6. Os reis estão frente a frente e torre A8 dá checkmate. Este interessante problema de mate em 2 ensina-nos que nem sempre devemos promover a peça de maior valor, porque se tivéssemos promovido a dama, seria empate. E promovendo a torre, conseguimos encontrar o checkmate em 2 jogadas. Então, o que vos proponho é que estudem as técnicas de mate de 2 damas, 2 torres, dama e torre, torre e rei e dama e rei, e que façam muitos jogos na aula em que um jogador tenta dar ao colega o checkmate e depois trocam as cores e o outro colega tenta dar o checkmate ao primeiro. Se o professor achar que o jovem já dá o mate com bastante eficácia, então passará ao mate seguinte. São já técnicas com alguma elaboração e assim, depois desta sequência, o jogador já saberá como ganhar o jogo ao outro quando acaba de comer as peças. Sabe como cercar o rei de várias formas. Quando o rei fica sozinho, não esquecer, tem de saber dar checkmate. Sem isso, não se consegue ganhar o jogo do xadrez. Em aulas seguintes, iremos falar no mate de 2 bispos e rei contra rei, porque um bispo sozinho não consegue dar checkmate. É fácil verificar que um bispo sozinho não tem hipótese de dar checkmate e, portanto, necessitamos de 2 bispos para isso. Iremos, portanto, falar do mate de bispos em sessões mate de par de bispos, como se chama, nas próximas sessões. Agora, o que vos proponho é que exercitem estes mates até os dominarem. Poderão, depois de dar ao colega, tentar dar ao vosso professor na aula, sem o vosso professor facilitar, o que, se conseguirem, vos vai dar imensa confiança, porque é bom conseguir dar este mate a um jogador superior, o que nos faz perceber que o facto de ele ter só o rei condiciona muito as suas jogadas, porque nós as podemos prever todas, uma vez que ele só tem o rei, não tem mais nada. Proponho, portanto, bom treino e até à próxima sessão. Boa tarde.